Então, beleza, gente. O que a gente vai fazer? A gente volta hoje às aulas, então a gente vai voltar no mesmo ritmo, vai ser o mesmo esquema. Atividades todas as semanas para a gente fazer. Já mandei para vocês a primeira lista. E aí a gente vai continuar. E aí a gente vai até o final de março, quando a gente conclui o nosso semestre. É esse, o plano é a mesma coisa, continuar o que a gente vem fazendo. Não vai mudar quase nada. Então hoje a gente vai continuar com as leis de Newton, ainda é o capítulo 5. Então, a gente vai continuar com as leis de Newton, só que aqui a gente está agora na parte 2, que é a última vez que a gente se reuniu no ano passado, a gente estava na parte 1, agora então é a parte 2. É isso que a gente vai fazer, a gente vai continuar no capítulo 5. São mais alguns exercícios, hoje tem bastante treino de exercício, bastante coisa para a gente fazer, e então não tem muita teoria nova. Mas só relembrando o que a gente tinha visto na última vez, a gente estava falando das leis de Newton, e aí a gente tinha visto que são 3 leis de Newton, mas a gente só viu 2. Então tinha a primeira lei, que você provavelmente conhece ela pela inércia. Tem a segunda lei, que você provavelmente conhece ela como força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei que faltou a gente ver, a gente vai ver hoje, que é que provavelmente você conhece como ação e reação. Ação e reação. É essa que a gente vai ver hoje. E vamos trabalhar bastante também resolvendo exercícios de bloquinho. Então, aqueles exercícios de bloquinho que você fazia para o vestibular, aqueles exercícios de bloquinho que são os mais famosos da física, talvez a gente vai aprender a fazer eles. Então, vamos começar aqui, ó, vendo o que é a terceira lei de Newton. A gente está no item 2, terceira lei de Newton. Eu vou primeiro enunciar e depois a gente dá uma trabalhadinha com ela, mas eu primeiro vou enunciar ela aqui de uma maneira simples de entender. Depois eu dou alguns exemplos, vai ficar fácil de entender aqui. Como é que a gente vai escrever ela assim? Ó? Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro, são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Só escrevendo aqui, ó, para a gente... só para registrar aqui, né? Opostos. Mas já vamos ver alguns exemplos para a gente já se acostumar com essa terceira lei de Newton. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? Se a gente tem dois corpos interagindo, a força que um faz no 2 é igual à força que o 2 faz no 1, só que elas têm sentidos opostos, mas têm o mesmo módulo. Então, por exemplo, nesse videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou ter dois astronautas. Calma aí, deixa eu liberar aqui. Então aqui, ó, eu tenho dois astronautas e aí não tem gravidade e aí vai ficar fácil entender o que eu quero dizer, ó. O verdinho ele vai empurrar o outro aqui, ó, o da esquerda. E aí eu quero que você perceba que a força que o verde faz no da esquerda vai jogar ele para trás também. É igual a força que o da esquerda faz no da direita. Estão vendo? Então, repetindo aqui, ó. Ó, a força que esse faz no da esquerda
joga ele para trás também. Então, é isso que a terceira lei de Newton fala para a gente. Tem um microfone aberto aí, gente. A força que o da direita... Oi? A força que o da direita faz na esquerda é igual à força que o da esquerda faz no da direita. Então, essa é a ação e reação. Então, a gente não tem como, por exemplo, você empurrar uma pessoa e essa pessoa não te empurrar de volta. Isso sempre acontece. O exemplo talvez que fique mais fácil de você perceber é quando a pessoa dá um tiro aqui, ó. Esse você está acostumado a ver. Quando uma pessoa dá um tiro, você sabe que tem aquele recuo da arma, né? Que recebe aquele tranco. O que quer dizer? A arma está empurrando a bala para frente e a bala está empurrando a arma para trás. Ação e reação. Então, sempre que você faz a força em alguma coisa, aquela coisa faz uma força em você da mesma maneira. Por exemplo, quando você empurra uma parede, a parede está te empurrando de volta. É assim que se comporta o universo e a gente descreve isso na forma da terceira lei de Newton. Então, é assim que a gente descreve esse efeito que acontece aí no nosso universo. E aí a gente diz que essas forças, elas formam um par de forças, um par ação e reação. Um par de forças, que é um par ação e reação. Então, uma das forças vai ser a ação, por exemplo, você empurrando a parede empurrando de volta vai ser a reação. Mas ela forma um par de forças. E é importante perceber que esse par de forças, par ação e reação, ele tem algumas propriedades aqui, para a gente não se confundir. Porque tem bastante confusão no que é ação e reação. A gente já vai ver um exemplo depois que vai mostrar que é bom de confundir. Mas ele tem algumas propriedades aqui, elas são sempre em corpos diferentes. Então você não pode ter paração e reação no mesmo corpo, não faz sentido. Porque é você empurrando um corpo e o corpo te empurrando de volta. Então eles são sempre em corpos diferentes. Sempre em corpos diferentes. Diferentes. Tem o mesmo módulo. Então o valor é o mesmo, por exemplo, 2 metros por segundo. É força, né? Newton no caso. Então seria 2 newtons, 3 newtons. Então tem o mesmo módulo. Mas elas apontam em direções contrárias, né? Em sentidos opostos. Sentidos opostos. Então, cuidado aí. A gente vai ver bastante esse par ação e reação. Mas relembrando aqui, ó, são sempre em corpos diferentes, tem o mesmo módulo e tem sentidos opostos. Quando a gente começar com os exemplos, vai ficar bem mais fácil de perceber. Por exemplo, vamos supor que você está empurrando uma parede aqui, que é o comum de sempre, né? Tá aqui empurrando a parede, tá aqui uma parede, e aí você tá aqui, ó, empurrando ela assim, ó. O que que você faz? Você faz uma força na parede e ao mesmo tempo, ó, essa parede empurra a sua mão para cá. Então vai aparecer uma força agindo sobre você aqui também. Então tá aqui um par ação e reação. Você empurra a parede te empurra de volta. Outro exemplo aqui, vamos pensar outra coisa que a gente pode pensar. Como par ação e reação. Vamos supor que você está socando um saco de pancadas. Então tá aqui o saco de pancadas. E aí você está socando ele aqui. E como é que você percebe que tem essa força de volta, né? Porque, vou dizer aqui, ó, a luvinha vermelha da pessoa. Então você está socando o saco de pancada aqui. O que acontece? A sua mão está em movimento, certo? Sua mão está em movimento e ela vai atingir o saco de pancada. Só que quando ela atinge o saco de pancada, você percebe que sua mão para, ela não continua naquela velocidade que ela estava antes, quando você atinge o objeto. Então pensa comigo aqui, ó, sua mão tem movimento e ela atinge o objeto e ela diminui a velocidade dela ou para de se mover. Às vezes até volta, né? É isso que você percebe quando você atinge um objeto. Então, como sua mão
perdeu velocidade depois que atingiu, o que aconteceu? Apareceu uma força para ela aqui, ó, né? Empurrando a sua mão para trás. Essa força é a reação à força que você fez no saco de pancada. Então, quando você soca o saco de pancada, você joga ele para frente e ele joga a sua mão para trás. Quer dizer que sua mão tem que recuar? Não, não tem que recuar. Ela pode simplesmente diminuir a velocidade. Se muda a velocidade, a gente tem uma força agindo aí, né? Lembra que força igual a massa vezes aceleração. Então, você tem uma aceleração, você tem uma força agindo. E isso é assim que o universo se comporta. Para você fazer uma força, você faz uma força em alguma coisa, aquela coisa faz a força de volta em você. Se vocês assistem filmes de super-herói, por exemplo, tem uma coisa que me incomoda muito é quando eles falam de magia, né? Então tem lá o super-herói, vamos supor que seja vamos, a Feiticeira Escarlate, por exemplo, que ela tá de vermelho aqui, né? E aí, o que que acontece? Tem o poder de telecinese. O que que é telecinese? É mover objetos com a mente. Então tá aqui, ó. Tá uma caixa. E aí ela levanta, por exemplo, a caixa com a mente. E aí, qual que é o problema? Isso aqui não obedece à terceira lei de Newton. Poderia ela fazer essa força à distância? Poderia, não tem problema. Só que quando ela empurra a caixa para cima, o poder da mente dela deveria fazer ela ser empurrada para baixo. Porque a gente obedece no nosso universo à terceira lei de Newton. Se você faz uma força para cima, aquele objeto faz uma força para você para baixo. Não tem problema a força à distância. Quando a gente tem, por exemplo, eletromagnetismo, que a gente tem o positivo, cargas positivas e cargas negativas, essa força é a distância. Então esse não é o problema, mas você tem que ter o par ação e reação, obrigatoriamente. Então isso que classifica, né, nos super-heróis a questão da magia, porque não obedece às leis da física. Mas tá aí, né? Par de forças, terceira lei de Newton, ação e reação, isso vale no nosso universo sempre. Mas lembrando, não precisa ser de contato, pode ser a distância esse par de forças aí. E agora um exemplo que sempre aparece e o pessoal sempre erra. Eu só estou comentando sobre ele porque isso aqui sempre é uma dúvida frequente, tá? Isso aqui sempre cai no vestibular também. Vamos supor que eu tenho uma mesa. A Feiticeira Escarlate, quem não lembra, é aquela do WandaVision, que estreou essa semana aí, que eu não entendi nada. Ela é a que namora o Visão. Mas aqui, a gente tem uma mesa e vamos supor que a gente tem um bloquinho em cima da mesa. A gente vai ver bastante isso. E aí eu vou pedir para vocês desenharem as forças que agem sobre o objeto. E aí na direção vertical você vai dizer assim para a gente, tem o peso para baixo e tem a força normal para cima. E aí eu vou te perguntar, o peso e a normal são um par ação e reação? Essa é a pergunta que eu te faço. E aí geralmente o pessoal responde, sim, é para ação e reação. Não, não é. Porque já vamos ver os critérios para separação e reação aqui, ó. Para separação e reação, eles têm que ser em corpos diferentes. Ó, o peso e a normal estão agindo no mesmo corpo. Então, não são par ação e reação. Qual que é o par ação e reação do peso? O que é o peso? O peso ele vem da força da gravidade. Então, a gente tem aqui embaixo o planeta Terra. Vou fazer de outra cor aqui. A gente tem aqui embaixo o planeta Terra. E aí o planeta Terra que puxa a caixa para baixo. De forma análoga, a gente sabe que a caixa vai puxar o planeta para cima, com que força é exatamente a mesma. Então, para ação e reação do peso, é a força que a caixa faz no planeta Terra. Não é a normal, tá, gente? Então, cuidado aí. Peso e normal não são par ação e reação. Peraí, só dar um negócio aqui. Lembra aí que o peso ele vem da Terra, a Terra puxa o objeto, então o objeto puxa a Terra também. Com a mesma força, o mesmo número? Exatamente o mesmo. Então não deveria estar. A gente vê a Terra ser atraída para a gente, mas é isso que acontece. Só que a massa dela é tão grande que você não vê o efeito, né? Essa é a diferença. A gente puxa a Terra com a mesma força que a Terra puxa a gente. Vamos se acostumando aí com ação e reação.
terceira lei de Newton. Mas para fixar, para ficar mais fácil para a gente vai resolver exercícios hoje, bastante exercício. A gente termina o capítulo 5 hoje. Então hoje vai ser uma aula mais de treino. Vamos treinar bastante, aí bastante coisa para fazer. Então vamos pegar o exemplo 1. Deixa eu liberar uma nova página inteira aqui. Exemplo 1. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse aqui é bloquinho. O capítulo 5 é bloquinho. O capítulo 6 é bloquinho, mas com atrito. Então a gente vai ficar resolvendo esses exercícios por muito tempo. Então aprende aqui o capítulo 5, porque o 6 é a mesma coisa, só que com um elemento a mais, que é o atrito. Então vou imaginar aqui, ó. Isso aqui é uma superfície sem atrito, tá? Capítulo 5 não tem atrito. E aí eu tenho dois bloquinhos. Um bloquinho grande, aqui, que eu vou chamar ele de bloquinho 1, e ele tem 3 quilogramas. E eu vou ter um bloquinho aqui, que é o bloquinho 2, que ele vai ter 2 quilogramas de massa. Então, o bloquinho 3, o bloquinho 3 não, o bloquinho 1 tem 3 quilogramas, o bloquinho 2 tem 2 quilogramas. E aí eu empurro ele aqui, ó, com uma força de 1 newton. E aí eu pergunto para vocês qual é a aceleração do bloco 2. Qual a aceleração do bloco 2? Então vamos lá, repetindo aqui, qual que é o nosso esqueminha aqui? A gente tem uma superfície sem atrito. E aí a gente tem dois bloquinhos, o azul que tem 3 kg de massa e o verde que tem 2 kg de massa. E eu empurro eles para a direita aqui fazendo uma força de 1 newton. Ah, quanto que vale uma força de 1 newton? A força de 1 newton é aproximadamente 100 gramas, é o peso que 100 gramas faz. Então o que a gente está fazendo? Uma força de 1 newton, lembra, 1 newton é aproximadamente a força que 100 gramas faz na sua mão. Então estou empurrando esses dois blocos. E eu pergunto para vocês qual é a aceleração do bloco 2. Para resolver esse exercício de bloquinho, eu desenvolvi o que eu chamo do algoritmo para resolução de exercícios de bloquinho, que é a maneira que eu gosto de resolver e ela sempre funciona, tá? Você pode resolver da sua maneira se você achar mais fácil, mas essa é a minha maneira e ela sempre funciona, então eu recomendo você começar por ela e conforme você for desenvolvendo suas habilidades, troca para que você achar mais conveniente. Mas inicialmente, se você não tem experiência nenhuma, tenta me copiar, aí a gente vai evoluindo e daí você desenvolve a sua própria técnica. Então o que eu chamo isso aqui, ó, é de algoritmo para resolução de exercícios de bloquinho. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um passo a passo que você tem que fazer. É tipo uma série de instruções. Então você vai seguindo passo a passo e aí você consegue resolver qualquer exercício de bloquinho. Se você for fazer o Enem, isso vai te ajudar no Enem também, por exemplo. Então, a gente tem uma série de 4 passos para fazer. E aí, se você conseguir executar eles de maneira correta, você vai resolver o seu exercício. Mas é claro que ele não vai ser de graça, né? Cada passo você tem que dar uma pensada. Então, qual que é o passo 1? O primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre. Já vamos ver o que é isso. O diagrama de corpo livre. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, são 4 passos.
O segundo passo é escrever. Esse aqui é mais complicadinho, quer dizer, só eu não pensei numa frase melhor, mas é assim que eu falo, é escrever as segundas, pode estar errado no português, tá, gente? É só para entender. As segundas leis de Newton para cada coordenada separadamente. Coordenada separadamente. Esse é o passo 2. É grande a frase, mas ele é a parte mais fácil. O passo 3 é identificar as incógnitas. As incógnitas. E o passo 4 e o último é resolver o sisteminha. Resolver o sisteminha. Então, é um conjunto aqui de 4 passos que você consegue resolver qualquer exercício de bloquinho. É esse que vai ser o nosso esquema aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, lembrando que estou tentando resolver esse exercício aqui de cima, que é o nosso primeiro exemplo. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é desenhar o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é você desenhar cada objeto que você tem e escrever todas as forças que vocês têm agindo nele. Por exemplo, o meu objeto 1. Quais são as forças que você tem agindo nele? E esse passo 1 é o mais difícil, no sentido que você errar ele, já era. Errou o passo 1, errou tudo, não tem muito o que fazer. Então vamos começar sempre pelo mais fácil. Qual que são as forças que agem nele? A gente tem o peso, só que como eu tenho dois objetos, eu vou dizer que esse aqui é o peso 1. Por que peso 1? Porque tem o peso 2 do bloco 2. Eu tenho também a força normal, que eu vou chamar de força normal 1. Por que força normal 1? Porque eu tenho um outro bloquinho aqui. Eu vou ter também essa força vermelhinha agindo nele, empurrando ele. E aí a gente convenciona sempre fazendo as forças saindo do meio. Por exemplo, se eu fosse desenhar aqui, ó, para explicar para alguém o que está acontecendo, igual eu fiz para vocês, eu desenho a força aqui, ó, né? A força, que aí você já imagina que você está empurrando ela com o dedo. Mas quando a gente for fazer o diagrama de corpo livre, a gente vai desenhar a força saindo do meio do objeto. É só uma convenção que a gente faz para ficar mais fácil de entender. Então, essa força está aqui, ó, saindo do meio. Mas percebe que elas são equivalentes. Ó, ela está agindo no bloquinho azul e está indo da esquerda para a direita. E agora tem... Eu já vou... Está faltando uma força aqui. Mas eu já vou tentar concluir com vocês de que está faltando uma força. Mas primeiro eu vou desenhar um bloquinho verde aqui do lado. E a gente vai concluir juntos que está faltando uma força. Então, tá aqui o bloquinho verde. Quais são as forças que agem sobre ele? Começa pelo mais fácil, que é o peso, só que agora é peso 2, porque os pesos são diferentes, né? E também tem a força normal 2. Agora, percebe comigo que o bloquinho azul está empurrando o bloquinho verde, né? Porque ó, você empurra o azul com o dedo e o azul está empurrando o verdinho. Então, vai aparecer uma força aqui, ó, que vai ser a força empurrando o verdinho para a direita, que é a força que o bloco 1 faz no bloco 2. Ó, força do 1 no 2. E aí a gente volta lá para a nossa terceira lei de Newton. Se o azul está empurrando o verde tem que estar empurrando o azul. Então tem que aparecer para cá, ó, a reação àquela força azul clara, que é a força que o 2 faz no 1. Por isso, ó, F2, 1, força que o 2 faz no 1. F2, força que o 1 faz no 2. E aí está desenhado o diagrama de corpo livre, esse é o meu primeiro passo. Essa é a parte mais difícil. Demora um tempo para você pegar os esqueminhas de como que desenha, colocar as forças corretamente. Mas se você fez isso, provavelmente você já acertou 80% do exercício já. Só desenhando as forças. Então, essa parte de diagrama de corpo livre é muito importante. Se você errar ela, você erra tudo. Esse é o problema. Mas o primeiro passo é esse. Está feito já. Aí vamos para o passo 2.
escrever as segundas leis de Newton para cada coordenada separadamente. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar qual que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou escrever essa equação aqui, para cada objeto e para cada coordenada separadamente. Vamos escolher primeiro em y. Em y. Então, eu vou escrever a segunda lei de Newton em y. Vamos colocar aqui, né? X para cá e y para cima. Vamos escrever essa equação, a segunda lei de Newton, primeiro para esse bloco 1. E lembra que eu estou só olhando em y. Quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho a normal e eu tenho o peso. Eu tenho que escrever somatório das forças. Eu vou somar todas. Para cima eu coloquei positivo. Então vai ficar assim, força normal. Vou fazer da mesma cor, para não confundir vocês. Pera aí. Qual rosa aqui? Acho que é esse aqui. Força normal 1 menos o peso 1 igual a massa do 1 vezes a aceleração do 1 em y. Somei as forças igual a massa vezes a aceleração. Aí eu vou para o bloquinho 2. Tenho praticamente as mesmas coisas, né? Em y, o que eu tenho? Essa daqui e essa daqui. Então, vamos lá. Força normal 2 menos o peso 2 igual a massa do 2 vezes a aceleração do 2 em y. Então, eu já escrevi em y, agora tem que fazer isso em x. Vamos lá, de novo. Agora em x aqui. O que eu tenho em x? Eu tenho a força vermelha e azul clarinho. Então, eu tenho F menos a força que o 2 faz no 1 igual a massa do 1 vezes a aceleração do 1 em x. Agora vamos para o 2 aqui, Só tem uma força, né? Só essa azul clarinha. Força que 1 faz no 2 igual a massa do 2 vezes a aceleração do 2 em x. Então, está feito aqui o passo 2. Eu escrevi a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. E para cada objeto também. Então, primeiro, o que eu fiz? Desenhei o diagrama de corpo livre, que é desenhar setinhas. Aí, depois que você desenhou a setinha, como é que fica fácil? É só você olhar do desenho e escrever. Só ler do desenho e escrever, foi isso que eu fiz. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar as incógnitas. O que isso quer dizer? Eu vou avaliar essas equações que eu escrevi e vou cortar tudo que eu puder cortar. Primeiro, vamos avaliar aqui, agora eu preciso de pensar um pouco mais. Vamos avaliar aqui, aceleração em y. Vamos pensar aqui, meu objeto está em cima da mesa, né? Ele está indo para um lado para o outro. Se eu tiver aceleração em y, vamos supor que a aceleração em y é positiva. Se a aceleração em y é positiva, quer dizer que o meu objeto está voando, está indo para cima. Se essa aceleração y é negativa, quer dizer que ele está entrando dentro da Terra. Mas eu sei que ele não está voando e não está entrando dentro da Terra. Então, a aceleração em y é zero. Então, esse AY é zero e esse AY também é zero. Então, esse termo todo vai embora. Isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque eu sei que ele não está voando e nem está entrando dentro da Terra. O que mais que eu sei? Eu sei da terceira lei de Newton que essa F12 e essa F21 são par ação e reação. Então, o módulo delas tem que ser igual. Opa. Eita. Vou escrever mais bonito. De novo, repetindo. Essas azul clarinhas são par ação e reação. Então, o módulo delas é igual. A gente sabe isso da terceira lei de Newton. E aí eu posso chamar elas de uma outra força. Eu vou chamá-las de força F0, sei lá, tanto faz. É o F que você quiser. Mas eu estou dizendo que o módulo delas aqui é igual e eu estou chamando de um nome diferente. E eu sei também, como os bloquinhos eles estão juntinhos, essa aceleração
em x tem que ser igual para os dois. Por quê? Porque eu sei que eles estão juntos. Então, a aceleração que o azul ganhar é a aceleração que o verde ganhar também. Então, essa aceleração 1x é igual à aceleração 2x, que eu vou chamar ela de qualquer coisa, vou chamar ela de A. Então, eu identifiquei as minhas incógnitas aqui. Ó. O que eu quero dizer com... Eu não identifiquei ainda não. Primeiro, estou só avaliando todas as coisas que eu tenho. Que é meio uma maneira de você estar identificando as incógnitas. Mas não é só isso. Mas vamos reescrever, então. O que eu fiz até agora? Eu cortei tudo que dava para cortar. E eu peguei essas variáveis e eu estou identificando tudo que eu consigo identificar para simplificar meu problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever o meu sisteminha aqui, ó. Tá reescrever no mesmo lugar. Então, vamos reescrevendo, levando em consideração tudo isso que a gente conversou. Então, o Fn1 menos o P1, isso aqui é igual a zero, que vem da onde? Vem daqui. Eu também sei que a força normal 2 menos o peso 2, isso aqui é igual a zero, de onde que vem? Vem daqui. E eu sei também que F, agora estou nessa equação aqui, ó, menos a força para ação e reação, que eu chamei de F0, você poderia ter chamado de qualquer outra coisa, igual a M1 vezes A. Ó, cortei o 1x porque a aceleração é a mesma, eu chamei de A. E aí, por último, eu tenho que essa F0 igual a M2 vezes a aceleração. E agora eu tenho meu sisteminha aqui, ó, só reescrever. O que eu vou fazer? Eu tenho um sisteminha, ainda estou no passo 3. Passo 3 é o mais longo, mas não é o mais difícil, só preciso de um pouquinho de treino. O que eu fiz no passo 3 até agora? Eu só vi as acelerações que eram iguais, eu vi que em y a aceleração era zero e eu identifiquei operação e reação. Agora vamos ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Essa força normal aqui eu não tenho. Então eu vou circular. Vou circular de vermelho. O peso 1 eu tenho. Vamos pensar, eu não tenho o valor do peso em si, mas eu sei que peso, P1, é igual a massa vezes a gravidade. Então, eu tenho o P1, beleza? Mesma coisa aqui embaixo, o P2, eu sei que P2 é igual a M2 vezes a gravidade. Então, eu tenho o P2, não preciso circular. Então, mais a força normal 2 eu não tenho. E aqui, vamos aqui na de baixo agora. A força F eu tenho, que é 1 newton. Essa F0 eu não tenho. A massa eu tenho e a aceleração eu não tenho. Essa F0 eu não tenho. A massa eu tenho, a aceleração eu tenho. Então, agora está pronto o passo 3. O que eu fiz? Identifiquei as minhas incógnitas, que é o que eu não sei. Mas para eu conseguir identificar o que eu não sei, eu preciso fazer todas essas simplificações primeiro. Por exemplo, a aceleração y, a princípio, ela é uma incógnita, mas você, analisando um pouquinho, você descobre que ela é zero. Então, você sabe o valor dela. Então, o que eu fiz? Vamos recapitular até agora. Parece complicado, mas com um pouquinho de treino, uma tarde você pega isso daqui e não erra nunca mais. Então, o que eu fiz até agora? Eu desenhei o diagrama de corpo livre, que são as forças que agiram. Aí eu escrevi a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. E agora eu estou identificando as minhas incógnitas. Estou simplificando tudo que eu posso e eu circulei as minhas incógnitas. E aí a gente vai para o nosso passo 4, que é resolver o sisteminha. Então, agora aquela sisteminha de equações linearmente independentes, e aí é só resolver o sistema da maneira que você quiser. Olha, como você circulou as incógnitas, as equações conversam com você. Se você quiser saber a força normal, o que você usa? Essa equação aqui de cima. Se você quiser saber a força normal. Mas a gente não quer, a gente quer saber qual que é a aceleração do bloco 2. Quais são as equações que têm a aceleração? Essas duas aqui de baixo. E aí, repara comigo, nessa equação eu tenho duas incógnitas, que é o F0 e a aceleração. Na de baixo a mesma coisa, F0 e a aceleração. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Se elas forem linearmente independentes, eu consigo resolver o sisteminha, é isso que eu vou fazer. Aí, para você resolver o sisteminha, você faz da maneira que você achar mais fácil.
Tem várias maneiras diferentes de você resolver o sistema. Lembrando que eu quero descobrir qual que é a aceleração. Nesse caso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse F que já está isolado. Vou pegar esse F que já está isolado e eu sei que F é tudo isso aqui, ó. E aí eu vou pegar isso aqui e vou jogar nesse aqui de cima. Então vai ficar assim, ó. F menos M2 vezes A igual a M1 vezes A. Lembrando que eu quero a aceleração, então vou passar esse termo para o outro lado. Vai ficar F igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Vou colocar a aceleração em evidência. M1 mais M2. Ou seja, só passando esse termo agora dividindo. Vai passar dividindo. Então, eu vou ter que F dividido por M1 mais M2 é igual à aceleração. E aí é só, agora, resolvi o sisteminha, agora é só substituir os valores. Qual que é o valor de F? Era 1 newton. Qual que era a massa? A massa era 2 e 3, se eu não estou enganado, né? Era 3 e 2. 3 mais 2 igual à aceleração. Ou seja, a minha aceleração é 1 sobre 5, que é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, encontrei a aceleração. Fazendo o meu esqueminha, resolvi e encontrei a aceleração. A aceleração é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Se eu quiser, eu posso encontrar também o F0 agora, porque eu encontrei a aceleração. Então, vamos supor que eu quero encontrar o F0, porque agora eu liberei a aceleração eu conheço. F0 é igual a M2 vezes a aceleração. Quanto que era o M2? 2. Qual que é a aceleração? 0,2. Então, essa força é 0,4 newtons. Encontrei facilmente o F0 também. Então, o que eu fiz? Recapitulando, que a gente vai fazer isso várias e várias vezes. Eu tinha um probleminha, que eu tinha uma força, e eu tenho os dois bloquinhos, sem atrito. Aí eu faço a força e quero saber qual que é a aceleração do bloco 2. E aí eu começo. Primeiro, eu faço diagrama de corpo livre. Desenho todas as forças que agem sobre os corpos. Aí depois eu escrevo a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Aí depois eu identifico as incógnitas, que foi essa parte aqui. E aí depois eu simplesmente resolvo o sisteminha, questão de matemática aí. E aí eu resolvendo o sisteminha, eu encontro as minhas variáveis. Encontrei a aceleração, encontrei o F0, se eu quiser encontro a força normal. E assim por diante. E esse é o processinho básico para a gente encontrar, para a gente resolver os exercícios de bloquinho. Vamos fazer outros? Que aí vai ficar mais fácil de entender. Vou fazer mais um aqui, pensar em mais um. Parece um monte de coisa para fazer, mas são passos simples. Bom, depois de um tempo você acostuma. Vou pensar aqui de novo, fazer meu plano. E agora, o que eu faço? Vou inverter os bloquinhos. Só para a gente ver o que acontece aqui. Esse aqui agora é o bloquinho 1, que a massa dele é 2 kg. E de novo eu tenho o bloquinho aqui, só que eu troquei a ordem deles, né? Esse é o bloco 2 com 3 kg. E aí de novo eu faço uma força para cá. E eu vou dizer que essa força tem 1 newton de novo. Então o que eu fiz? Eu troquei os bloquinhos de ordem. Foi só isso que eu fiz. E aí eu de novo quero saber qual é a aceleração. E o procedimento é simples, né? Agora que a gente já fez uma vez, vamos acelerar um pouco o passo. Mas vamos fazendo. Primeiro passo, qual que é? Desenhar o diagrama de corpo livre. Então, eu tenho o bloquinho azul e eu tenho o bloquinho verde. E aí eu vou desenhando as forças. Vamos começar pela força mais fácil, que é o peso.
Ó, cuidado que eu troquei o nome dos bloquinhos, tá? O azul agora que é o 1, antes ele era o 2. Então eu tenho P1 e eu tenho P2. Eu também tenho a força normal. Força normal 1 e a força normal 2. De novo, eu tenho aquela força F1 vindo para cá. Eu chamei de F1 agora, né? Acho que eu não tinha nome. F1. O que faltou? As forças azulzinhas, né? E eu sei que o bloquinho azul está empurrando o bloquinho verde, então tem a força que o bloquinho 1 faz no 2. Para ação e reação, eu tenho a força que o 2 faz no 1. Então, eu já desenhei o diagrama de corpo livre, está feito aí, da metade do exercício já está feito. Agora, o que eu vou fazer? Vou desenhar, vou escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada e para cada bloquinho separadamente. Vamos fazer aqui, ó, em x primeiro agora. Eu tenho no bloquinho da esquerda, eu tenho aqui o F1 menos a força que o 2 faz no 1, igual a massa vezes a aceleração do 1 em x. Eu tenho também que a força que o 1 faz no 2, opa, aqui faltou 1, né? É igual a massa do 2 vezes a aceleração do 2 em x. O que mais eu tenho? Em y. Vamos ver como é rápido fazer. Em y, é só, depois que você desenhou as forças, é só você ver o que você desenhou, né? Na horizontal e na vertical. Em y, para o bloco 1, eu tenho que a força normal do 1 menos o peso 1 é igual a massa vezes a aceleração do 1 em y. E eu tenho que a força normal 2 menos o peso 2, opa, faltou a massa aqui, é igual a massa 2 vezes a aceleração do 2 em y. Então, pronto, escrevi já a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Agora eu vou identificar as incógnitas. Primeiro, o bloquinho não está voando e não está entrando dentro da Terra, então eu sei que a aceleração em y é zero. Então, eu já resolvi aqui. Né? O bloquinho não está voando e não está entrando dentro da Terra. Eu sei também que os bloquinhos estão juntos, então a aceleração do azul é igual à aceleração do verde. Ou seja, a aceleração do 1 em x é igual à aceleração do 2 em x, e eu vou chamar isso de A. E eu sei também que o módulo da força que o 1 faz no 2 é igual ao módulo da força que o 2 faz no 1. Eu estou chamando isso aqui de F0. E agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever, só que substituindo todas essas considerações aqui que eu fiz. Então, o que eu tenho? Eu tenho que F1 menos F0 igual a M1 vezes a aceleração. Eu sei que F0 igual a M2 vezes a aceleração. Eu sei que a força normal 1 menos o P1 é igual a zero. Eu sei que a força normal 2 menos o P2 é igual a zero. Tem minhas 4 equaçõezinhas aqui. E eu vou circular minhas incógnitas. A força F1 eu sei, o F0 eu não sei, a aceleração eu não sei, a força normal eu não sei, e o peso eu sei, porque lembra que o peso é igual a m vezes g. Então tá aí, eu identifiquei minhas incógnitas. Olha como é rápido fazer depois que você aprende a primeira vez. Então, identifiquei as minhas incógnitas, e aí o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o que eu quero. Se eu quero a aceleração, eu vou resolver as equações que têm a aceleração ou que têm as incógnitas que eu quero. Por exemplo, nesse caso, as duas primeiras, elas envolvem a aceleração. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, então é ela que eu vou utilizar para encontrar a aceleração. De novo, né, a maneira mais eficiente de fazer isso é pegar o F0, que é m2 vezes A, e jogar aqui, ó. E aí, de novo, vou resolver a mesma equação de antes, vai ficar F1 menos m2 vezes A igual a m1 vezes A, que é a mesma coisa de antes. Eu sei que F1, já pulando, né, para a última etapa, isolando A, m1 mais m2 vezes A igual a. Ou seja, a força que era 1 newton dividido por 2 mais 3 igual a aceleração. E aí, de novo, eu encontro o mesmo resultado, que a aceleração é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado.
Tinha que dar o mesmo resultado? Tinha que dar o mesmo resultado. Eu só inverti a ordem dos bloquinhos. Então, repara aí que se a gente fizer esse nosso procedimento, a gente consegue resolver, encontrar tudo que a gente quer de maneira bem sistemática. Você só precisa desenvolver um pouco de uma análise para ver quais são as forças, o que dá para cortar. Mas esse procedimento a gente consegue resolver qualquer exercício de bloquinho. É assim que eu faço. Então, vamos pegar algo um pouco mais difícil. E a gente vai treinar isso na próxima 1 hora. Tá? Até o final da aula vai ser isso que a gente vai fazer. Vai ser bloquinho até o final. Para não ficar só nos mesmos exercícios, a gente já vai ver um outro elemento aqui que a gente vai adicionar nos nossos exercícios. Mas é um elemento bem simples, que ele vai aparecer, praticamente não vai ter nada de novo para a gente. Não sei que número que eu tô, não sei, tanto faz. Vou colocar com o número dessa vez. Mas faltou para a gente ver aqui ainda, para finalizar o capítulo 5, atração. Atração é quando tem corda. Então, a gente vai definir ela como a força transmitida por uma corda. E aí a gente vai fazer aproximações aqui, tá? Porque a nossa corda aqui, que a gente vai avaliar no capítulo 5, ela é uma corda especial. Ela é uma corda ideal. Ideal. E aí, quando estou falando que ela é ideal, ela tem algumas propriedades. Ela é inextensível, quer dizer que ela não pode esticar quando você puxa ela. Ela tem sempre o mesmo tamanho. E massa zero, ou desprezível. Desprezível. Então, a gente vai estar analisando cordas ideais só aqui agora, tá? Por que eu estou fazendo corda? Porque em vez de você empurrar com o dedo a caixa, você pode puxar ela com uma corda. É simplesmente isso. Mas é bem simples, não vai acrescentar quase nada para a gente. Então, agora, ó, vou ter o meu bloquinho. Está numa superfície. E aí vai ter uma cordinha e vai ter uma pessoa aqui puxando a cordinha. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer a tração, que é basicamente uma força. Então, o que você faz? Ó, você puxa a caixa. Então, como eu estou puxando a caixa, essa corda, a corda aqui, ó, ela está puxando a caixa para cá. Aí você tem que meio que fazer o movimento, a força, você tem que imaginar a força meio aonde que ela vai agir no final das contas, né? Você está puxando aqui, então você está puxando aqui, ó. Então, você está puxando aqui, está puxando aqui, no final das contas você está puxando o bloco. Então, você está puxando o bloco, e essa força aqui a gente vai dizer que ela é uma força T para indicar que é uma tração. Tração nada mais é que uma força que aparece nas cordas. E aí o que pode acontecer também? Ó, se você está puxando a corda com uma força T, está puxando a caixa está puxando você com uma força T também. Então aparece o paração e reação. E aí para uma corda ideal, que é o que a gente vai ver, elas têm o mesmo valor. Então a tração vai ter o mesmo valor. Você puxa a caixa te puxa, só que agora tem uma corda ligando os dois. Então, em vez daquela força F que a gente estava fazendo antes, lembra que tinha aqui as duas caixas e tinha uma força F agindo? Basicamente, essa força F vai ser transmitida por uma corda. É a mesma coisa, tá, gente? E aí, o que pode aparecer para a gente aqui, ó? Quais são os exemplos mais comuns? E quando a gente for treinar, vai ficar mais fácil entender. Vai ter esse exemplo aqui que eu fiz para a gente, você puxando a caixa. E ó, percebe que elas têm o mesmo valor, só estão para direções diferentes. Vai ter também a questão da polia. E aí você puxa aqui, ó, vai ter uma polia que vai mudar a direção dessa tração, mas não tem problema. Aqui você está na vertical, aqui está na horizontal. Essa polia serve só para mudar a direção. E também tem essa polia aqui de teto. Opa, essa aqui. Então, basicamente, são esses os 3 exemplos que a gente vai utilizar, que vai ter tração. Não são só eles, mas esses são os principais.
Mas não tenta, não fica muito. Ah, nossa, parecia uma coisa nova. Não, não é. Não sei nem por que que é separado esse conteúdo aqui, porque tração é a mesma coisa que você fazer uma força, e aí você tem o para ação e reação normal. Só para um exemplozinho aqui, para você tentar transmitir para o seu dia a dia, e aí depois a gente já vai para os exercícios, e meio que acabou o conteúdo é esse, aí depois é só a gente praticar. Então vamos supor o seguinte aqui, ó. Você está brincando de cabo de guerra. Então tá aqui. Imaginar que você tem um menino aqui. E aí você tem o seu colega aqui. E aí você tem uma corda aqui, ó. Tá brincando de cabo de guerra. Aí eu te pergunto aqui, ó. Você está puxando a pessoa com 50 newtons. Então seu braço aqui, ó, tá fazendo uma força para lá de 50 newtons. Vamos supor que o cabo de guerra está parado. Então se você de azul aqui, ó, de boné azul, está puxando para a esquerda com 50 newtons, qual é a força que outra pessoa tem que estar fazendo? 50 newtons também. Como que a gente escreve isso da nossa maneira aqui dos bloquinhos? A pessoa da esquerda está sendo puxada para a direita. Então vai ter uma tração para cá. E a pessoa da direita vai estar sendo puxada para a esquerda. E é assim que a gente vai escrever. Ó. A gente imagina aqui, ó, você está puxando, então a sua tendência é tentar escrever a força puxando para você. Só que essa força que está puxando para você, ela vem vindo pela corda, vem vindo pela corda, vem vindo pela corda e chega na pessoa. Então a gente escreve a força na pessoa. Da mesma maneira, vou imaginar que agora, em vez de você estar puxando o seu coleguinha, você está puxando uma árvore. Você pega essa corda e amarra ao redor de uma árvore. E você puxa a corda também com 50 newtons. Só que agora não tem uma pessoa puxando de volta, só tem uma árvore ali parada. Então você está puxando a árvore para cá, ó, com uma tração de 50 newtons. Quanto que a árvore está te puxando de volta? Também 50 newtons. Ah, mas não tem ninguém com uma mão puxando igual eu tinha aqui em cima. Não tem problema, percebe que a situação é a mesma. Se a árvore não estivesse puxando você de volta com 50 newtons, a gente não teria a terceira lei de Newton funcionando. A terceira lei de Newton, ela diz que se você puxou a árvore com 50 newtons, a árvore vai te puxar de volta com 50 newtons. É essa a terceira lei de Newton. Então não tem problema, não precisa ter uma pessoa aqui puxando. O efeito é o mesmo, tá, gente? É a mesma situação. É só tentar interpretar. E aí a gente termina o conteúdo teórico e a gente vai para os exercícios. E aí a gente vai treinar tudo isso que a gente viu. Super importante. É uma das matérias que mais cai aí nos vestibulares, nos concursos. E também essa análise das forças aí é o começo para você conseguir desenvolver uma máquina, alguma coisa assim. Você precisa saber desenhar as forças. Então vamos com o primeiro aqui, que é o 13. Eita. E a gente vai resolver ele sempre da mesma maneira, tá? Então vamos lá. Ó. O 13 ele fala assim pra gente. Essa figura aqui ó, mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida, no alto, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede, a qual está presa. Então tem uma tração aqui, ó. Ele está falando que ele está puxando a parede com uma tração que eu vou chamar de T0, que é
98 newtons. Se eu estou puxando a parede com 98 newtons, a parede também está me puxando com 98 newtons. Foi isso que a gente acabou de ver. Olha só, as trações são as mesmas porque a polia é ideal e porque a corda também é ideal. As trações das cordas mais curtas são T1, ele me fala o valor da T1, me fala o valor da T2, me fala o valor da T3. Qual é a massa do disco A, disco B, disco C e do disco D? Então ele quer descobrir as massas. A gente vai fazer isso da maneira mais completa para a gente aprender o procedimento, mas dá para fazer ele de maneira mais curta. Mas eu prefiro fazer ele de uma maneira mais completa porque a gente está aprendendo a fazer. Então vamos lá para o nosso procedimento. O que a gente vai fazer? Qual que era o primeiro passo? Desenhar o diagrama de corpo livre. Então, para cada bolinha, eu vou desenhar as forças. Ó, essa é a bolinha A, essa é a bolinha B, essa é a bolinha C e essa é a bolinha D. Nossa, estou errando todos. E aí, para cada um deles, eu tenho que desenhar as forças. Vamos aqui começar com o D, que talvez seja mais fácil. Então, vamos lá. Para baixo, o que eu tenho? Para baixo, eu tenho o peso do D. Se quiser, você já pode escrever assim, ó, que é a massa do D vezes a gravidade. Para cima, o que eu tenho? Eu tenho o T3. Ó, o T3 me puxa para cima. Aí aqui no C, o que eu tenho no C? Eu tenho para baixo o PC, que é igual a massa do C vezes a gravidade. Para ação e reação, aqui as trações, ó, se eu tenho força para cá, eu tenho força para cá também. Então, para baixo, eu também vou ter o T3. Repara que é a mesma, tá? Esse T3, o que é? É a tração do C no D e do D no C. Para ação e reação, tem o mesmo valor. É isso que a gente viu. Estou repetindo a mesma coisa daqui, só que para valores diferentes. Aí, para cima desse bloquinho, eu vou ter também... Vou fazer de outra cor, senão vai confundir. Eu vou ter aqui para cima o T2. E aí, se quiser, você já pode fazer direto aqui. Ó. Se tem T2 para lá, tem que ter T2 para cá também. Aí eu vou fazer o peso do B também, que é igual a massa do B vezes a gravidade. E aí sobrou só o T1. Foi de laranja. T1. E aí já pode colocar direto que para cá vai ter o T1, né? E aqui vai ter a massa do A vezes a gravidade. E para cima sobrou só o T0. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é desenhar o diagrama de corpo livre, igual a gente fez, tá feito. Aí já está mais a metade correto já. Mas cuidado se você errar o desenho, você provavelmente vai errar tudo. Esse que é o problema. Esse aqui você tem que fazer certinho, não pode errar. Não pode errar de jeito nenhum. E aí a gente vai fazer o quê? Qual que era o segundo passo? Escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Mas aqui a gente só tem o y, tá? Eu vou dizer que o y é positivo para cima. Então, eu vou escrever só em y. Em x não tem nada. Ah, mas aqui está puxando para a direita. Mas eu não me interesso com o movimento da parede, né? Então, eu vou escrever a segunda lei de Newton para cada disquinho. Vou começar com o A. O que eu tenho no A? Para cima eu tenho T0. Aí eu tenho para baixo o T1. E eu tenho para baixo também o PA, né? Que é o peso do A. Isso aqui é igual a massa do A vezes a aceleração do A. Ó, não estou colocando Y porque eu tenho uma direção só. Então, eu não preciso. Aí, vamos para o B. Eu tenho o T1. Para baixo, eu tenho o T2. E eu tenho para baixo também o PB. PB. Que é igual a massa do B vezes a aceleração do B. No bloquinho C, o que eu tenho? O T2 menos o T3,
menos o PC igual a massa do C vezes a aceleração do C. E por último, eu tenho aqui o D, né? Que eu tenho o T3 menos o peso do D igual a massa do D vezes a aceleração do D. Então aqui escrevi a segunda lei de Newton para cada um separadamente. Só repara comigo que todos eles estão parados, né? Se eles são parados e vão continuar parados, né? Não vão descer, não vão subir, porque estão estáticos, todas as acelerações são zero. Então, a gente analisando o problema, já fiz o segundo passo, estou no terceiro passo agora, que é analisar as incógnitas, mas a gente consegue perceber que todas as acelerações são zero. Então, eu posso cortar todos esses aqui. Ó. Só para não reescrever, eu já vou dizer que isso aqui é igual a zero, tá? Eu vou apagar e escrever igual a zero. Mas você sabe de onde veio. Se tem dúvida, assiste o vídeo depois lá no YouTube. Por que eu estou apagando? Porque todas as acelerações são zero. Então, esse aqui é igual a zero, esse aqui é igual a zero, esse aqui é igual a zero e esse aqui é igual a zero. Aí, nesse exercício aqui, o que ele quer saber? As massas. Mas eu não tem nenhuma massa escrito aqui. Só que eu sei que o peso depende da massa. Então, vai ficar mais fácil se eu escrever os pesos em função da massa. Vai ficar mais fácil. Por exemplo, em vez de PA, eu já vou escrever MA vezes G. Vezes G. Bem mais fácil, né? Em vez de PB, PC e... Aqui era PD, né? Eita. Ó, aqui era PD. Tá escrito errado, ninguém me avisou, mas aqui era PD, não era PC não. Aqui é a massa do C vezes G, e aqui é a massa do B vezes G. Então só reescrever, porque eu sei que o peso é massa vezes gravidade. Aí o que eu vou fazer? Vou circular as incógnitas. O T0 eu sei quanto que é? Sei que é 98. O T1 eu sei? Também sei. A massa do A não sei, é o que eu quero descobrir. E a gravidade eu sei que é 9,8, né? G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou 10, dependendo de como eles te pedirem. Aí o T1 ele me deu também, o T2 ele me deu e a massa é o que ele quer. T2 ele tem, a massa é o que ele quer. T3 ele tem, a massa é o que ele quer. Então tá aí, ó. Circulei as incógnitas, que era o nosso passo 3 do algoritmo de resolução de exercício de bloquinho. Agora próprias equações conversam com você. Vou colocar aquelas chaves aqui, ó, que o pessoal gosta para fazer sisteminha. Aí o próprio sisteminha ele conversa com você. Você quer saber a massa do A? O que você vai usar? A equação aqui, que tem igual, né? Você vai utilizar a equação de cima. A massa do B é a segunda. A massa do C é a terceira. A massa do D, a quarta. Bem simples. Então, o que a gente vamos resolver aqui? Ó? Letra A, ele quer saber qual a massa do disco A. Então, eu vou utilizar essa equação aqui de cima que eu vou chamar de estrelinha. Eu preciso isolar a massa, então vou jogar esse termo para lá. Vai ficar assim, ó. T0 menos T1 igual a massa do A vezes a gravidade. Vou passar o G dividindo, vou ter que a massa do A igual a T0 menos T1 dividido por G. Aí é só substituir os valores, isso aqui me deu 98, menos o T1, que era 58,8, dividido por 9,8. Aí você joga isso na calculadora, deixa eu jogar aqui. Isso aqui vai dar pra gente. Deu pra gente 4 quilogramas. Aí, quero saber a letra B, massa do B. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou utilizar essa equação que eu estou chamando ela de rainha. Então, eu vou ter a T1 menos o T2 igual a massa do B vezes a gravidade, ou seja, a massa do B é igual a T1 menos o T2 dividido por G, que é igual a 58,8 menos o 49 dividido por 9,8.
a massa do B deu para a gente, vou fazer a conta que eu pedi, 1 quilograma. Já a massa do C, eu vou usar essa aqui, que eu vou chamar de nuvem. Vou fazer T2 menos o T3 igual a massa do C vezes G, ou seja, a massa do C vai ser igual a T2 menos o T3 dividido por G, que é igual a 49 menos 9,8 dividido por 9,8. Nossa, ficou feio minha letra de uma hora para outra. Opa! O que eu fiz aqui? Que me deu uma massa de 4 kg. E por último, eu quero saber qual é a massa do D. Então, vou chamar essa equação aqui de árvorezinha. Vou utilizar a equação árvorezinha. E aí, ó, vou passar o MD para o outro lado, vai ficar T3 igual a MD vezes G, ou seja, MD igual a T3 sobre G, substituindo os valores, isso deu para a gente 1 kg. E aí a gente acha a massa de todos. Mas essa conta aqui de baixo não era tão interessante para a gente, o que é mais importante é você saber fazer o procedimento para você encontrar as variáveis. Essa é a parte mais importante. Era assim que a gente fazia o 13. Ah, mas esse exercício já está resolvido lá na internet, que você já fez. Já fiz, mas aqui eu faço com mais detalhes, tá? Aqui é para você ver que o tempo que leva para fazer aqui é bem mais longo, bem mais detalhes, que é para a gente aprender de uma maneira mais fácil. Então era esse o primeiro que a gente fez. Vamos fazer outro para treinar. Esse próximo aqui é um exercício que é novo, improvisado no caso. Esse aqui é especial para o pessoal da licenciatura. Esse exercício aqui, ó, questão 7, ele caiu na prova do PSS. Para quem não sabe, aqui no Paraná, o pessoal que faz licenciatura, para você ser professor do estado, você tem duas opções. Ou presta concurso, que abre bem difícil abrir, abre poucas vezes, e todo ano tem o processo seletivo simplificado, que é chamado PSS. E aí o PSS a partir de 2020, 2021, né, agora nesse final de ano, tem uma prova que aí quem quiser ser professor de estado presta a prova e vale ponto os primeiros colocados, né, dentro do número de vagas, aí você pega aulas no estado. Então, a partir desse ano, começou a ter provas. Essa questão aqui é a questão 7 do PSS, desse ano. Acho que foi 2 semanas atrás a prova. Então, vamos resolver como exemplo aqui. Ó. Então, a gente tem dois bloquinhos. Tem o M2 e o M1 aqui, ó. Não dá para ler muito bem, mas tem o M2 e M1. Cheio de erros a prova. Eu resolvi ela inteira, tá lá no canal também. Quem quiser ver a prova inteira de física, tá lá toda resolvida. Mas esse exercício que dá para fazer. Mas ele fala assim, ó, a figura precedente ilustra dois blocos que estão conectados por um cabo sem massa. A superfície horizontal não tem atrito, então não tem atrito aqui. Se a massa do bloco suspenso M1 é igual a 2 kg, então a massa do 1 é igual a 2 kg, então a aceleração do sistema terá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quando a massa M2 for... Então, o que ele me disse? Ele me deu a massa M1, me deu a aceleração do sistema e não me deu a M2, ele quer saber. Nesse exercício aqui ele não me fala a aceleração da gravidade, mas a gente vai supor que ela é 10, tá? Esse aqui... vamos supor que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Apesar de ele não dizer pra gente, a gente vai assumir isso daqui. Então, o que a gente tem? A gente tem dois bloquinhos. E aí eu vou desenhar, eu vou pintar eles de cores diferentes para seguir o nosso padrão aqui. Ó. Esse aqui vai ser o azul e esse aqui vai ser o verde. Então, você faz licenciatura, já vai se preparando, tá? Que provavelmente vai ter prova todo ano a partir de agora
para você tentar o PSS. Então tem aqui o bloquinho 1 e aqui o bloquinho 2. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema de antes, só que esse aqui tem um detalhe porque tem a polia. A polia inverte o x por y, o y por x. Mas vamos lá, fazendo o que a gente sempre faz. Desenhar o diagrama de corpo livre, vou fazer as forças. Então nesse aqui tem o peso do 1, que é igual a massa do 1 vezes o g. E eu tenho uma tração aqui também, que eu vou chamar de T, né? Vou chamar só de T. Poderia chamar do que você quiser. Mas você identifica que tem o barbantinho, que tem a tração. Aí você chama do que você quiser, mas ela age nos dois. É isso que a gente está vendo. O cara que fez o desenho ainda fez um... Nem para fazer uma linha mais bonita, né? Você vê aqui. Mas enfim. E aqui para cima a gente tem o T. Esse no bloquinho azul. No verde a gente tem o T para cá. E só. Ah não, a gente também tem o peso. O peso dele, que é M2 vezes G, e a gente tem também a força normal, do 2. Não tem força normal no 1? Não tem. Lembra, a força normal é uma força de contato. Se você não tem contato, não vai ter força normal. Então tá aí, só tem um detalhe quando a gente tem polia. Nesse sentido aqui de polia que a gente tem um ângulo de 90 graus, ó, que está para a direita, depois ele vai para baixo. Se a gente trabalhar com x e y, a gente vai ter problemas. Porque as direções estão mudando. Por exemplo, a tração aqui está para cima, agora ela está na horizontal. Então, faz sentido para a gente, quando a gente tem essa polia, a gente definir a direção do movimento. Então, a gente vai trabalhar com a direção do movimento. Para onde que os bloquinhos estão indo? Eles estão indo para cá, né? Então, a gente vai definir nesse sentido, que é o sentido horário. Esse aqui vai ser o sentido do movimento, para cá é positivo. Então, eu não vou mais analisar x e y. Eu vou analisar no sentido do movimento. E aí, daí eu já levo em consideração essa conversão aqui que a polia me faz. Então eu vou analisar primeiro na direção do movimento. Então na direção do movimento, o que que eu tenho? Ó? O movimento ele vem daqui para cá. Então para o bloquinho azul, na direção do movimento, essas duas forças que eu tenho. Essas duas forças estão na direção do movimento. E aí você pode colocar, né, horário positivo ou anti-horário positivo, tanto faz. A gente está colocando nesse caso, ó, no sentido horário positivo. Então eu vou ter o P1, que está na direção do movimento, menos a tração T, que agora está no sentido oposto do movimento, igual a massa do 1 vezes a aceleração do 1. Para o bloquinho verde, o que a gente tem na direção do movimento? Só o T. Então, para o bloquinho 2, eu tenho que T igual a M2 vezes a aceleração do bloquinho 2. E é isso que a gente tem. Que mais que eu posso ter aqui, ó? Faltou a força normal e o peso 2. Só que esse aqui eles não estão na direção do movimento, eles estão perpendiculares à direção do movimento, ó. Vou desenhar aqui para a gente ver. O peso está para cá e a força normal está para cima. Então eles estão perpendiculares à direção do movimento. Então eu vou escrever eles separados. Então o que que eu vou ter, ó? Eu vou ter a força normal, 2, menos o peso 2, igual a massa do 2 vezes a aceleração, vou colocar do 2 em y, para cima, y, vertical, tanto faz, y. É só para mudar, para escrever a aceleração de uma maneira diferente, porque essa aceleração é na direção do movimento e essa aqui é a aceleração para cima e para baixo. Então só identifica que a gente tem um movimento e a gente tem para cima e para baixo aqui, nesse caso. Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Porque a polia, ela converte o meu eixo em 90 graus. Porque, ó, observa a tração, está para cima, depois ela está para a direita. Pensa um pouquinho que isso vai chegar na mesma conclusão. Aí eu vou de novo fazendo o meu procedimentozinho de identificar as incógnitas. Já posso olhar aqui de cara que nessa direção aqui, ó, eu não tenho aceleração, porque o bloquinho verde não está voando e não está entrando dentro da Terra. Então esse A2Y vai embora. A aceleração do azul e do verde é a mesma, então A1 igual a A2.
E eu vou chamar isso de aceleração. E meio que só, né? Agora é só reescrever. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o P1 menos o T é igual a M1 vezes a aceleração. E eu tenho que T igual a M2 vezes a aceleração. E aqui embaixo eu tenho que a força normal do 2 menos o P2 igual a zero. E aí vamos circular as incógnitas aí, ó. O peso, P1 eu tenho. Por que o P1 eu tenho? Porque o P1 é M1 vezes o G. A massa eu tenho e a gravidade eu também tenho. Então, o peso eu tenho. A atração eu não tenho e a aceleração eu tenho, né? Tenho sim. A atração eu não tenho e o peso do 2 eu não tenho porque eu não tenho a massa do 2. Então, tá aqui e a massa eu também não tenho, né? Opa. Então, tá aqui as equações que eu tenho, circulei as minhas incógnitas. Aí eu vou lá e olho. Eu quero saber qual que é a massa do 2. Então, meu objetivo é encontrar a massa do 2. A força normal também não tem, né? Esqueci aqui, opa. Eu quero encontrar a massa do 2. Então, eu tenho várias estratégias que eu posso utilizar aqui. Eu posso tentar encontrar a força normal, posso tentar encontrar a tração primeiro, a massa 2. Mas meu objetivo é a massa 2. Então, eu vou trabalhar com essas duas equações aqui primeiro. Lembra que agora você tem que resolver o sisteminha. E resolver o sisteminha tem várias maneiras de você fazer. Umas mais eficientes, outras menos eficientes. O que eu vou fazer? Eu vou observar essas duas equações aqui de cima. Nessas duas equações de cima, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu tenho a tração e o M2, que são incógnitas. Então, se eu isolar o M2, excluir o M2 não, se eu excluir a tração, eu consigo encontrar o M2. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou pegar essa tração, que é esse negócio aqui, ó, M2 vezes A, e vou jogar ele aqui em cima, para tentar encontrar o M2. É isso que eu vou fazer. Então, substituindo o M2 vezes A no lugar da tração, eu vou ter P1 menos M2 vezes A igual a M1 vezes A. Como eu quero saber o M2, eu vou jogar esse aqui para o outro lado e vou jogar esse para esse lado de cá. Então, vai ficar assim, ó. P1 menos M1 vezes A igual a M2 vezes A. E aí eu passo a aceleração dividindo, porque eu quero encontrar a massa. Então vai ficar P1 menos M1 vezes A dividido por A igual a M2. E aí é só substituir os valores. Lembra que o P1 é M1 vezes G. Então deu, a massa 1 é 2, né? 2 vezes 10 menos 2 vezes 4, que é a aceleração que ele me deu, dividido pela própria aceleração, que é 4. Isso aqui deu quanto? 20 menos 8 dividido por 4. Isso aqui deu 12 dividido por 4, que é igual a 3 quilogramas. Daí você deveria marcar aqui letra D. Mas aí, 3 quilogramas. Ah, mas esse aqui é um exercício só para o pessoal da licenciatura. Não, esse aqui é um exercício bem comum, tá, gente? Isso aqui todo mundo tem que saber fazer. É só para dar um exemplo. Resposta 3 quilogramas. Percebe que o procedimento é o mesmo. Mesmo a gente querendo uma coisa completamente diferente, a gente faz ele da mesma maneira. A única coisa aqui é que a gente tinha polia, e aí a gente tinha a troca do x para o y. Vou fazer mais uma aqui. Acho que vai ser o último já, né? Pelo horário. Esse aqui é bom. Eita. Deixa eu limpar tudo aqui. Senão vai travar. Esse aqui é de plano inclinado. Plano inclinado é sempre terror aí, né? O que a gente tem aqui? Ele fala que a gente tem... Esse é o 17, tá, gente? Ele fala aqui ó, para a gente. Ó, a gente tem
a massa do bloco, desse massa M, que é 8,5 kg. Então, vamos notar aqui a massa igual a 8,5 kg. Ele fala que esse ângulo θ é 30 graus, então tem um plano inclinado, sem atrito com o bloquinho e tem uma corda aqui. Aí ele fala para a gente, determine a tração na corda, a força normal que age sobre o bloco, e letra C determina o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. O que a gente vai fazer? A gente começa exatamente da mesma maneira de sempre, desenhando o diagrama de forças. Então, quais são as forças que eu tenho aqui nesse bloco? Eu tenho para baixo aqui o peso dele. Vou fazer maior isso aqui. Então, ó, percebe que agora é um exercício bem mais incrementado. Agora a gente tem o peso dele. A gente tem a força normal? Tem força normal. Para onde que a força normal aponta? Perpendicular à superfície de contato. Então, tá para cá a força normal. E a gente também tem essa tração para cá, né? Porque a corda puxando. Se você quisesse saber, tem uma tração para cá também, né? Porque a corda também puxa a parede. Então, são essas três forças que a gente tem. Bem simples o diagrama de corpo livre. Só que quando a gente está falando de plano inclinado, tem uma diferença. Porque o plano inclinado, a gente tem um ângulo aqui. E aí esse ângulo pode dificultar a nossa análise. Mas tem um truquezinho para a gente resolver o plano inclinado, que eu já falei para vocês na última aula, mas é sempre bom repetir porque esse exercício aqui ele não é tão simples. Qual que é o truquezinho do plano inclinado? É a gente colocar os nossos eixos paralelos e perpendiculares ao plano inclinado. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu fazer o x e y assim, ó, que é o que a gente está acostumado a fazer, eu vou fazer o x e y, ó, o x, por exemplo, na direção do plano inclinado, pode colocar para cima ou para baixo, você escolhe, e o y perpendicular ao plano inclinado. Esse é o nosso truquezinho para resolver o plano inclinado. A gente escolheu nossos eixos paralelos e perpendiculares ao plano inclinado. Então, percebe que a força normal está em y e a tração está em x. É isso que a gente faz. Essa é a maneira mais simples. Se você quisesse, você poderia utilizar os outros eixos de coordenadas? Poderia, isso ia dar um pouco mais de trabalho, tá? E aí agora, no plano inclinado, a gente tem que fazer uma coisa especial, que é, ó, a tração está em x, beleza. A força normal está em y, beleza. Mas o peso, ele não está nem em x nem em y, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que decompor. E aí eu vou fazer a decomposição desse peso aqui, ó, em x, em y, eu vou chamar de PY, ó, porque esse aqui está em y, esse azul. PY e um PX aqui, ó. PX por quê? Porque está em x. E aí, esse ângulo aqui a gente viu lá na aula passada, mas esse ângulo aqui é θ também. A gente viu isso aqui por semelhança de triângulos. Então, aí, o que eu vou fazer? Em vez de trabalhar com o P amarelo, eu vou trabalhar com o azul e com o verde. Eu preciso decompor. E aí, vamos relembrar aqui, ó, o PY, ele vai ser igual a P vezes seno ou cosseno? Se eu quero o que está colado no ângulo, eu vou usar cosseno. Então, é P cosseno de θ. E o PX? PX vai ser igual a P. Seno ou cosseno? Eu quero agora o lado que está separado. Que está separado do ângulo. Cosseno é o que está colado, seno é o que está separado. Então, aqui vai ser seno de θ. Então, pronto. Agora eu fiz a decomposição e agora eu tenho minhas quatro forças aqui. Eu não vou trabalhar com o P, eu vou trabalhar com o PY e o PX. Então, está feito meu diagrama de forças e a decomposição de forças. Para plano inclinado, a gente tem esse passo extra aí da decomposição das forças. Se você quisesse pensar, não seria nem um passo extra, mas para você escrever a segunda lei de Newton em x e em y, você teria que decompor. Você pode pensar que está incluído já no passo 2. Passo 2. Vamos fazer somatório, vamos fazer a segunda lei de Newton em x e em y. Vamos começar com y. O que eu tenho em y? Eu tenho a força normal. É só olhar no desenho que você fez. Se você fez o desenho certo, vai sair certo. Você tem a força normal para cima, então positivo, menos o PY. O PY está para baixo.
Isso aí vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Como eu tenho só um objeto, não preciso colocar 1 e 2. E agora em x. O que eu tenho em x? Eu tenho só o t e o px. Eu disse que para cá é positivo, então o t vai ser positivo. Vai ser o t menos o px igual a massa vezes a aceleração em x. Então tá aqui, já escrevi a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente, ó, pequenininho que ficou. E aí eu vou identificar as minhas incógnitas. Mas para isso eu vou reescrever tudo, só que eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, o bloquinho não está voando nem está entrando na Terra. Não está voando nem está entrando, todo inclinado. Então esse AY é zero. Por quê? Porque ele não está voando nem está dentro da Terra. E x, nesse caso específico, ele é zero também. Por quê? Porque ele está preso com a corda, ele vai ficar paradinho. Então a x também vai embora, nesse caso específico. Então eu vou reescrever aqui, ó, mas já vou reescrever com tudo que eu posso. Vai ficar assim, ó. Vai ficar a força normal menos. O que é o PY? É o P. O que é o P? M vezes G, né? Então, o PY é M vezes G vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero. E eu também tenho que T menos o Px, que era o Px, mg seno de θ. Quanto que é isso? Zero também. Vamos circular tudo que eu não sei. A força normal eu sei quanto que é? Não sei. A massa eu sei? Sei quanto que é a massa. A gravidade eu sei? Sei. No Halliday a gente usa 9,8, apesar de no exercício anterior a gente ter utilizado 10, é porque o anterior não era do Halliday. Então 9,8. E o cosseno, e o θ eu sei quanto que é? Sei porque é 30 graus. Aqui. Tração eu sei quanto que é? Não sei. A massa eu sei, gravidade eu sei, o θ eu sei. Então tá aí, ó. Tá escrito já o que a gente tem que fazer. Letra A, tração na corda. Só isolar a equação aqui de baixo. Letra B, a força normal. Só isolar a equação aqui de cima. Aí, letra C, ele me pergunta outra coisa que a gente vai ler depois. Então vamos fazer primeiro encontrar a tração. A gente vai utilizar essa equação que eu vou chamar ela de estrelinha. Vou passar o que está em verde para o outro lado. Vai ficar assim, a tração igual a mg seno de θ. Só substituir os valores, deu 8,5 vezes 9,8 vezes o seno de 30 graus, que é meio, né? Então, só fazendo essa continha, ele deu pra gente vezes 0,5, 41,65 newtons, se eu não errei. Deixa eu só ver se eu errei nenhuma conta. No meio do caminho. É isso mesmo. 41,65 newtons. Então, achei a tração. Na letra B, ele me pergunta lá qual que é a força normal. E aí eu vou utilizar essa daqui, que eu vou chamar de nuvenzinha. Utilizando a nuvenzinha, a gente chega aqui, a força normal é igual a mg cosseno de θ. Qual que é a massa? 8,5. Qual que é a aceleração da gravidade? 9,8. Vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui deu pra gente 72,14 newtons. Se eu não errei nada. Então, achei a força normal, achei a tração, fiz a letra A, fiz a letra B. Não é tão difícil sem plano inclinado, né? Depois que você faz algumas vezes, ó, fazer em uma folha. Aí faltou a letra C, que ele fala lá pra gente, ó, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. O que vai acontecer se a corda for cortada? A única coisa que vai mudar é que esse AX não é mais zero. Então, eu vou reescrever essa equação aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó, T menos o Px. Relembrando, o que eu estou fazendo? Cortou a corda agora. Agora não tem mais o T. Vou reescrever, depois eu vou cortando. Pera aí.
igual a massa vezes a aceleração em x. Então, o que que você fez? Cortou a corda. Cortou a corda, não tem mais o t, então esse t não existe mais. E agora a aceleração não é mais zero, cortou a corda, o bloquinho pode se mover. Então, a tração sumiu e a aceleração não é mais zero. Então, o que que eu encontrei? Que menos o px é igual a massa vezes a aceleração em x. Lembra que o px é mg seno de θ. Isso aí vai ser igual a massa vezes o AX. Posso cortar as massas, porque tem massa dos dois lados. Ó. Eu acho que a aceleração em x é igual a menos g seno de θ, que é só substituir, menos 9,8 vezes o seno de 30 graus. Isso aqui deu para a gente menos 4,9 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do bloquinho se você corta a corda. Ah, deu negativo. O que quer dizer esse negativo? O negativo quer dizer que ele está indo no sentido negativo do x, ou seja, ele está descendo. Eu já te disse imediatamente o que está acontecendo. E acho que é isso. Por hoje a gente fez alguns exercícios aí, queria ter feito mais, mas os exercícios são longos. Treinem aí, a lista tá, já passei a lista para vocês. Façam os exercícios e treinem essa parte também, sempre muito importante, né? Falo isso toda aula. Toda aula eu falo que é muito importante.